E a organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisão. E se a decisão for comunicar, a organização deve estabelecer e implementar métodos para essa comunicação externa. O que é que isso quer dizer? Que se a organização ela tem a prerrogativa, se ela vai comunicar à comunidade, aos clientes externos, aos vizinhos, sobre seus aspectos significativos. E, se ela decidir que vai comunicar, ela deve documentar que métodos ela vai utilizar. Algumas organizações publicam no fechamento do ano ou no fechamento do trimestre o seu balanço ambiental, o seu balanço social, ou outras estabelecem o seu balanço financeiro quando ela tem uma gestão integrada. Então, se ela estabelecer que vai comunicar seus aspectos, ela vai definir a metodologia. Vou publicar num jornal de grande circulação, eu vou publicar numa campanha televisiva, enfim, qual é o método que ela vai utilizar para fazer essa comunicação com as partes interessadas. Ou, se a decisão dela é que ela não vai comunicar, ela deve documentar essa decisão. E o auditor, na hora que ele chega lá na empresa para certificar, ele vai perguntar: a organização decidiu que vai comunicar ou não vai comunicar? A organização vai comunicar. E ele vai perguntar qual é o método que a organização vai usar para fazer essa comunicação. Se a organização decidiu não comunicar, eu gostaria de ver a ata de reunião ou como a organização documentou essa decisão. A documentação do sistema ambiental, ele deve incluir a política, os objetivos e metas, e a descrição do escopo do sistema de gestão ambiental, e a descrição dos principais elementos do sistema da gestão ambiental e sua interação e referência aos documentos associados. Quando a gente faz a comparação com a gestão da qualidade, lembra que na gestão da qualidade a norma exigia um manual da qualidade e ela exigia, inclusive, o que é que deve conter esse manual da qualidade. Você vê aqui que na documentação do sistema de gestão ambiental, ele não exigiu esse manual da qualidade. Normalmente, as organizações estabelecem um manual de saúde, segurança, meio ambiente. Muitas organizações chamam isso de SMS, saúde, meio ambiente e segurança. Muitos compradores estão exigindo de seus fornecedores esse sistema SMS. Então, mesmo não sendo uma exigência da documentação, a organização normalmente vai documentar pelo menos a política, os objetivos e metas, o escopo do sistema e os principais elementos do sistema e a interação, e ela vai fazer referência a esses documentos associados. Documentos incluindo registros requeridos por essa norma, ou seja, tudo que precisa ser registrado e todos esses procedimentos documentados que a gente tem acompanhado aí a cada item dessa norma, documentos incluindo registros determinados pela organização como sendo necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes dos processos que estejam associados com seus principais aspectos ambientais significativos. Então, a organização vai controlar e vai documentar quais são todos os aspectos ambientais significativos e como é que a organização vai tratar cada um deles, como é que a organização vai prevenir falhas nesse sistema, na sua documentação ambiental.
E aí, a organização aqui também pede um procedimento de controle de documentos. Ela pede que os documentos sejam controlados. Os documentos requeridos pelo sistema da gestão ambiental, requeridos por esta norma, devem ser controlados. Então, todos aqueles procedimentos e documentos devem ter lá um tipo de controle. Na gestão ambiental, esse item era aquele 423 que dizia lá, controle de documentos. E aqui a gente tem o 445. Registros são um tipo especial de documento e também deve ser controlado de acordo com os requisitos estabelecidos lá em 454. Na ISO 9000, nós tínhamos o 423, controle de documentos, e o 424, controle de registros. Aqui na gestão ambiental nós temos 445, controle de documentos, e 454, ele já disse aqui que vai ser controle de registros. Então, a gestão ambiental também quer uma documentação controlada. E aí vai ser controlado de acordo com um procedimento. Está aí, ó. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos. Para quê? Aprovar documentos quanto à sua adequação, antes de seu uso. Ou seja, se eu tiver lá na organização um documento sendo usado e se esse documento não tiver uma aprovação, eu tenho uma não conformidade. Onde? Aí no item 4.4.5, letra A. Um documento foi encontrado sendo usado sem uma aprovação adequada, sem garantir que esse documento está atualizado para ser usado na organização. Analisar e atualizar conforme necessário e reaprovar documentos. Então, se você tem aí uma atualização na documentação do sistema, ela precisa ser reaprovada, ou seja, procedimentos, uma mudança tecnológica que alterou a forma de fazer uma determinada atividade. Se eu tenho uma modificação no procedimento, esse procedimento vai ser analisado, vai ser atualizado para essa nova tecnologia e aí ele precisa ser reaprovado. Algumas características na hora de aprovar a documentação é que normalmente quem aprovou a primeira emissão ou a primeira edição de um documento, normalmente vai ser a mesma pessoa, ou alguém de nível hierárquico maior, ou o chefe de quem aprovou, ou o diretor de quem aprovou, ou o presidente, ou, enfim, um nível hierárquico maior do que o que fez a primeira aprovação. Assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificados. O que é que mudou? Mudou lá no manual, capítulo 5, mudou no procedimento o fluxo 2 e 3, porque alterou a tecnologia, não é mais aquela referência, enfim, qualquer alteração que aconteça num documento, ele identifica já essa alteração para que possa ser percebida e você não tenha que voltar no documento obsoleto para poder saber o que é que mudou nessa nova versão. Assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso. Ou seja, um operador de uma determinada máquina, um operador se ele precisa utilizar um determinado procedimento, ele tem acesso a esse procedimento lá onde ele precisa usar o procedimento.